bem? Eu sou a professora Valéria e nós vamos continuar a nossa aula de matemática. Mas, afinal, o que nós aprendemos na aula passada? Nós aprendemos o quê? Que temos uma ordem chamada crescente e a outra chamada decrescente. Na ordem crescente, como nós podemos identificar? E na ordem decrescente, como nós podemos identificar? Vamos à prática olhando para a nossa tabela. Na ordem, nosso quadro numérico. Na ordem crescente, os números iniciam do menor, número 1, é o exemplo do nosso quadro numérico, até chegar ao maior número. Então, crescente, os números vão o quê? Crescendo. Isso mesmo. Já na ordem decrescente, o que acontece? Inicia com o número maior, até chegar, ele vai decaindo, até chegar no número menor, certo? O nosso quadro numérico nos mostrou isso, um exemplo. E agora, o quadro numérico, esse quadro numérico vai até qual número? Até o número 100. Então, vamos observar e aprender mais sobre o quadro numérico? Vamos lá? Nós vamos explorar uma coluna. A coluna do número 5. Vamos explorar, vamos identificar algumas coisas, vamos lá? Começa com qual número? O número 5. Muito bem. Que número é esse? 10 mais 5. Que número é? Representa o número 15. Muito bem, o 1 e o 5. E embaixo? 20 mais 5. Esse 2 representa, crianças, o número 20. Isso mesmo, 20 mais 5 é 25. Muito bem. E aqui, esse número 3 representa o quê? Representa o número 30. 30 mais 5 é 35. Muito bem. E embaixo, esse número 4 representa o quê? 40. 40 mais o quê? Mais 5, que é 45. Muito bem. E embaixo, esse 5 representa o quê? O número 50. 50 mais o quê? Mais 5, que o total é 55. Muito bem. E embaixo, esse número 6 representa o quê? 60. E esse 5? 60 mais 5 dá 65. Muito bem. E aqui embaixo, esse número 70. Esse número 7 representa o quê? 70. Muito bem. Com mais 5? 75. Muito bem. E embaixo, o número 8 representa o quê? 80. 80 mais o quê? 5, que dá 85. E embaixo, o último número aqui do nosso quadro numérico, esse número 9 representa o quê? 90. 90 mais o quê? Mais 5, que dá o total de 95. Muito bem, crianças. Começa com o número 5, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. Qual é a semelhança dessa coluna aqui? Todos os números terminam com 5. Isso mesmo. O que muda é o quê? É aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Quantos quadradinhos temos? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, crianças! E agora, vocês gostaram de explorar a tabelinha aqui, o quadrinho, a coluna do número 5? Ah, identificamos várias coisas legais, certo? E agora, nós vamos identificar outras coisas. Vamos lá! Aqui, crianças, vamos olhar bem. Os números no quadro numérico, eles vão até aqui, ó, o número 9. Como assim? Vamos perceber bem isso. Depois aqui, ó, começa com o número 1. Do 1 até o número 9. Agora, terminou o número 9? Vamos para qual número? O número 10, que é o número 1, certo? Aqui. Depois, nós vamos para que número? Número 2. E aqui? Tabelinha do número 2. E agora, número 3. Número 3. Número 4. Número 4, representando aqui tudo até que número 9. E agora, nós vamos explorar outra coluna. Vamos lá. Vamos prestar bastante atenção. Aqui no número 1. Aqui desse lado, o que vai mudar é o primeiro número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já do outro lado, não muda o número, continua o número 1. Certo? Olha que legal! Genial! E agora, crianças, nós vamos escolher um número. Esse número aqui. Qual é esse número? O 4 com o 7. O 4 representa o quê? 40. 40 mais 7 é 47. Muito bem. 47. Qual é o número que vem antes do 47? Qual é? É esse aqui, o 48? É o 46, que vem antes do 47. É o número 46. Muito bem, está? À esquerda dele, do número 47, é o número 46. E qual o número que vem depois do número 47? É o número 48. Muito bem. E aqui embaixo, qual o número que vem debaixo do número 47? Que número é esse? 50 mais 7. Qual é esse número? 57. Muito bem. E em cima, qual é esse número? 30 mais 7. Qual é? 37. Muito bem, crianças. E agora vamos para outra curiosidade, nosso quadro numérico. Vamos lá. Olhando para esta coluna aqui. Vamos lá. Qual é o número que se repete? É o número 0. Muito bem. Qual o número que muda? É aqui. Primeiro número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que legal! E crianças, vamos lá. Aqui pula de 10 em 10. Vejamos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muito bem, crianças. E voltando aqui, nós percebemos que o que muda é o quê? É o primeiro número aqui nessas colunas. Muda o primeiro número e o segundo permanece. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, certo?
até o 9. 1, 2, 3, todos até o número 9. Essa daqui que muda. E o que muda aqui? Muda sempre o segundo número, ele permanece. Olha, 1, 2, todo 2, tudo o número 3, depois tudo o número 4, o número 5, que nós exploramos bem, o número 6, todos são o número 6, o número 7, o número 8, o número 9 e aqui permanece o número 0. Muito bem, crianças, vocês gostaram dessa aula? Nós exploramos bastante o nosso quadro numérico. Há outras curiosidades no nosso quadro numérico, certo? Crianças, eu gostei muito dessa aula. Espero que vocês também. Vamos contar, vamos recontar os nossos números, aprendendo, certo? Aí eu pergunto para você, essa ordem que começa aqui, do número 1 até o número 100, é a ordem crescente ou decrescente? Qual será? É a ordem crescente. Por quê? Porque os números vão crescendo, de 1 em 1, vão crescendo. Mas se a tabela começasse com o número 100, se eu quisesse contar a partir do número 100, 99, 98, 97, assim até chegar ao número 1, qual ordem seria? A ordem decrescente. Muito bem, crianças. Há muitas outras curiosidades do nosso quadro numérico, então precisamos explorar, identificar, certo? Porque matemática é muito legal, crianças. Então, eu te aguardo na próxima aula. Para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!